Judas tinha tudo para dar certo, mas faltava para ele uma coisa. Esses dias, relendo sobre essa história de Judas, aquele que vendeu Jesus, eu percebi algumas coisas que nunca antes tinham me ocorrido e eu gostaria de compartilhar com vocês. Judas é o tesoureiro do ministério de Jesus e ele não ocupava essa posição porque era um ladrão. Ele tinha habilidades, competência e provavelmente inquestionável. Porém, Judas ele encerra o seu ministério não porque ele concluiu, fechou, mas por um fim abrupto. Ele colheu as amargas consequências de suas escolhas. Seus últimos dias foram marcados por uma tristeza avassaladora, um sofrimento existencial profundo e uma solidão que amargava sua alma. Ele perdera todos os companheiros de sua jornada. Agora eu chamo a atenção para a sua posição no grupo dos discípulos, para que vejam comigo sobre a sua habilidade ou suas habilidades. Como tesoureiro, diferente de como funciona hoje em dia, que a ênfase está no controle de receitas e despesas, em saber fazer a distinção entre gastos e investimentos, naquela época, ser tesoureiro significava ser um negociador nato, um mestre da argumentação e persuasão. Ele tinha que ser habilidoso no discurso. Eu comparo a um pregador capaz de mover multidões, de conquistar, né? Para mim, a prova do seu talento se revela na sua capacidade de convencer os sacerdotes a pagarem por algo que eles poderiam ter gratuitamente, que era a prisão de Jesus. Vale lembrar que os sacerdotes tinham um amor desmedido pelo dinheiro, e eles é quem gerenciavam os sacrifícios. E o preço não foi pequeno. O dinheiro que deu para adquirir um campo que se transformou num cemitério, um terreno valioso. E os sacerdotes abriram as suas bolsas para pagar algo que eles poderiam ter gratuitamente. Judas deve ter convencido também toda a equipe ministerial de Jesus que ele era zeloso pelos pobres. A gente tem esse prenúncio no Evangelho. Então, diante de tudo isso, eu concluo que Judas era de fato uma virtuose na arte do convencimento, da argumentação, um excelente orador. Ele sabia usar as palavras. Mas há algo intrigante na figura de Judas por detrás da sua traição, o pano de fundo da sua trajetória. Quando nós lemos sobre a morte dele no livro de Atos, capítulo 1, versos 18 e 19, a gente é confrontado com uma cena macabra. Ele adquiriu o campo com o preço da iniquidade, precipitou-se, diz o texto, e as suas entranhas derramaram, partiu ao meio. E esse campo ficou conhecido como campo de sangue. Mas o que me fascina não é esse desfecho trágico de ter sido dividido ao meio, é a jornada que levou até ali. Judas não se tornou traidor da noite para o dia. Ele não acordou com a decisão, vou vender Jesus. Não, essa traição ela foi construída lentamente. Foi tecida igual uma teia de aranha, fio a fio. João Evangelista, que revela um aspecto crucial, diz que Judas costumava desviar o dinheiro destinado ao ministério de Jesus. Ele sugava as energias, como um parasita que se alimenta do esforço alheio, tendo uma máscara de preocupação com os pobres, da ética, e ele manipulava os recursos para o seu próprio benefício. Judas se convenceu de que estava fazendo o que era certo. Afinal, Jesus não seguia o caminho que ele esperava. O Messias devia ser reconhecido por todos, mas Jesus andava pelos vales, montanhas, longe dos holofotes. E as 30 moedas pareciam justas, uma recompensa merecida pelos seus serviços para tentar ajustar Jesus na caminhada, alinhar ele aos seus interesses. Então o grande lance, Judas apostou tudo. E ele imaginava que os sacerdotes alinhariam as coisas e que Jesus mudaria a sua rota. Mas a sua traição não era para que houvesse uma destruição de Cristo, mas um susto, um alerta. Ele não queria que Jesus sofresse tanto, ele queria apenas que Jesus ficasse... Mas quando Jesus viu o resultado de suas ações, o horror o atingiu. E ele quis voltar atrás, mas não conseguiu encarar Jesus. Covardia. A página não pode ser virada, o tempo não retrocede. Judas, o traidor, agora enfrenta as consequências das suas escolhas.
O campo de sangue, ele fica como um lembrete para nós. As nossas decisões moldam o nosso destino. E nem sempre podemos desfazer aquilo que fizemos. Judas, esse homem que traiu Jesus, nos ensina sobre a fragilidade da moral e a complexidade do coração humano. Imagina comigo, a cena é sombria. Judas, o traidor, precipitando-se, rompe-se ao meio, suas entranhas derramadas. Mas não é apenas o desfecho que me intriga, é a jornada. Então, agora, a parte que nos interessa, essa metáfora. A Bíblia nos ensina que as entranhas é a sede do espírito, é de onde jorra a verdade, é de onde emergem os valores que moldam a nossa essência. Judas, com seus valores derramados, estava dividido ao meio, estava em conflito interno. Lucas, o evangelista, ao relatar em Atos que ele se partiu ao meio, que suas entranhas derramaram, nos faz lembrar, sabe de quem? De Acabe e Nabote. Acabe, incapaz de lidar com a frustração, mergulhava na depressão. Eu fico imaginando ele rei, cheio de gente trabalhando para ele, mas ele lá numa rede, se sentindo um fracasso, só porque não tinha conseguido o que queria. Sua esposa, Jezabel, podendo viver a sua vida de rainha, mas só se dedicava a trabalhar para agradar o marido porque isso lhe dava poder sobre todo o reino e controle sobre o rei. Ela precisava agir. E ela viu em Nabote um obstáculo para o seu mundo idealizado, atrapalhando a vida deles. O que Nabote possuía não ameaçava Acabe, nem o seu reino, nem o seu poder. Mas sabe o que era? Uma ameaça à felicidade do casal. Nabote era símbolo de ter o que eles não tinham. Por isso, para eles, era a morte. Foi então que Jezabel, para manter a sua posição, precisava resolver essa frustração do rei. Falsificou documentos, contratou falsas testemunhas, armou tramas para aniquilar aquele que estava desestabilizando a eles. Aqueles que eles consideraram a causa do seu infortúnio, da sua infelicidade, da perda de controle. A depressão de Acabe não era Nabote, era o próprio Acabe que não se via como rei, e a frustração dos seus pedidos ou as ordens era para ele como o fim do reinado. Ele preferia a morte. Judas, igual a Acabe, estava frustrado. Jesus, o inocente, atrapalhava os seus planos. Como resolver isso? Talvez dando um susto em Jesus? Judas aposta alto. Falso beijo, falsa amizade, convicção de estar nos planos divinos, um homem dividido, sugando a vida dos outros, aumentando a dose lentamente. Por que vendeu Jesus? Porque não havia mais vida para sugar. Jesus estava encerrando o seu ministério, estava acenando para algo diferente do que Judas queria. Solução? Jesus ser descartado, para que Judas seguisse adiante. Quais conclusões podemos tirar daqui? Primeiro, ninguém trai da noite para o dia. É um processo lento. Outra coisa, sanguessugas, quando suas vítimas secam, elas as abandonam. Outra, uma pessoa dividida não tem vida, seu final é trágico. Sem centro espiritual definido, sem coerência, entregue ao caos. Judas, o homem dividido, nos alerta sobre a fragilidade da alma e a complexidade das escolhas. Por fim, Jesus tinha o que Judas não tinha: amor genuíno. Ele fingia gostar dos pobres, mas para ele o dinheiro era mais importante. E sendo um homem dividido, quando teve o dinheiro, o outro lado da ética, da verdade, falou mais alto e ele não deu conta disso tudo. Pôs fim ao seu ministério. Termina a sua vida sem brilho, sem graça, sem amigos, sem perdão. Essas conclusões nos convidam à reflexão sobre nossas próprias escolhas, valores e integridade. A história de Judas permanece como um aviso, lembrando-nos de que nossas ações moldam nosso destino e que a coerência interior é essencial para uma vida plena. Não podemos ser divididos, precisamos ser integrados. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e você possa refletir e seja um instrumento para que a gente cresça. Vamos aprender, vamos crescer e vamos assim abençoar a vida uns dos outros. Até o nosso próximo encontro.